a criatura mais aterrorizante da mitologia judaica. Mencionado algumas vezes na Bíblia, o Leviatã foi um terrível monstro marinho que colocou medo em centenas de hebreus, que acreditavam em suas lendas e passaram a sua história adiante para as gerações futuras. Mas afinal, o que sabemos sobre esse ser assustador? E segundo a Bíblia, ele existiu realmente? Deus o criou? Qual a sua função? Ou será que tudo isso não passou apenas de uma história de terror? Veja agora tudo sobre o Leviatã. Vamos bibliografar para você. Sua origem. Leviatã vem do hebraico e tem como significado enrolar, dar a volta. Isso fez ele ser associado algumas vezes à figura de uma serpente, já em outros casos a de um crocodilo, por causa das descrições de sua aparência física, que relatam uma pele tão dura que parece uma armadura. Mas é justamente por causa do seu tamanho descomunal que ele se diferencia de qualquer outro ser do qual temos conhecimento atualmente. E indo mais além, o Leviatã seria uma criatura indomável. Algumas interpretações também sugerem que ele teria mais de uma cabeça. Apesar da maioria dos versículos que fazem menção ao seu nome não estarem ligados diretamente ao sentido literal, usando apenas o símbolo do Leviatã para explicar o que são as forças do mal, para representar a desordem dos governos da época ou do caos espalhado no mundo. Isso significa que na maior parte das citações bíblicas que temos ao seu respeito, houveram liberdade poética, figurada e uso de hipérboles do seu significado real. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste a cabeça do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. A vulnerabilidade empírica. Além do seu tamanho gigantesco e apesar dele ser um monstro que vive no mar, a Bíblia também relata que o Leviatã consegue soltar fogo pela boca, provando ser uma criatura muito mais perigosa do que podemos imaginar, e que não poderia ser caçada com lanças e arpões. Porém, mesmo com todo esse poder, ele teria um ponto fraco relacionado a uma magia antiga, que poderia ser usada para contê-lo. No livro de Jó é dito que alguns feiticeiros teriam poder para controlá-lo, sem muitos detalhes sobre quem seriam essas pessoas e como conseguiriam realizar tal feito. Mas como os israelitas não tinham grandes conhecimentos sobre o mar e as criaturas que habitavam nele, isso acabou fazendo parte do imaginário desses povos antigos, fazendo essa lenda se transformar em uma crença ao longo da história. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. A mitologia ao redor do mundo. A crença do Leviatã é tão antiga que possivelmente ele teria inspirado até mesmo a criação de outros mitos espalhados por diferentes culturas do planeta, como foi o caso do monstro do Lago Ness na Escócia, que é o mais recente que teria algum tipo de conexão entre elas. Outro monstro com essas mesmas características é o Lotan, uma criatura da Cananéia que possuía 7 cabeças. Alguns estudiosos também tentam relacionar o Lotan com a deusa da mitologia suméria, Tiamat. Há quem acredite que o Leviatã também se originou dos contos sumérios, através dos babilônios, que tinham uma figura de Tiamat relacionada aos oceanos. O fato é que o objetivo dos israelitas naquela época era demonstrar que o Deus de Israel era superior aos outros falsos deuses pagãos cultuados no politeísmo daquelas nações. E para isso eles faziam uso do Leviatã muitas vezes, que representava a oposição à crença judaica. O olhar científico. Apesar dos vários boatos de avistamento dessa criatura, nada jamais foi comprovado cientificamente até hoje. Os oceanos são territórios inóspitos e praticamente inexplorados pelo homem. Então, uma confirmação de um ser como o Leviatã é quase impossível de ser afirmada categoricamente, ainda mais que ele tenha existido há milhares de anos atrás. Mas se um boato como esse se confirmasse, teremos que levar em consideração o fato do Leviatã ter sobrevivido a pelo menos 4 grandes períodos da extinção na Terra.
incluindo o fim dos dinossauros e a era glacial, que enfrentamos no período Pleistoceno, por exemplo, ou na era das grandes navegações, onde seria mais fácil termos registros de um grande animal que teria causado terror e pânico, tirando a vida de muitos marinheiros nas profundezas escuras do mar. A única forma de um monstro gigantesco como o Leviatã ter sobrevivido seria devorando presas muito maiores também. Mas como ele estaria se alimentando na era moderna, com a extinção de tantos animais marinhos pré-históricos e grandes o suficientes para isso, como o caso do Ictosaurus, que media 26 metros de comprimento. Será então que, através de baleias? Afinal, as novas evidências podem transformar um mito em realidade. O homem está sempre evoluindo tecnologicamente e o oceano está ficando cada vez mais alcançável, mas ainda estamos longe e temos muito que explorar. Novas espécies, incluindo espécies que acreditávamos estarem extintas, são descobertas todos os anos, mas por enquanto temos apenas as descrições bíblicas como maior fonte de pesquisa sobre essa criatura fantástica que teria sido criada por Deus. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Será que você pode enterrar lanças no seu corpo ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será a última vez, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas às outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. A sua boca lança chamas e delas saltam faíscas de fogo. A sua força está no pescoço e a cara dele impõe medo em qualquer um. O seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Ele agita o mar e o faz ficar como água fervente, como óleo borbulhando no caldeirão. Ele deixa na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cauda. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é o rei. Agora diz aí pra gente, o que você acha? Pra você, o Leviatã existiu ou não passa de uma lenda? Se gostou, se inscreva nesse canal. Clique no joinha para nos ajudar e compartilhe o vídeo para um amigo. Sua ajuda é sempre bem-vinda, para continuarmos crescendo nessa comunidade. Vou ficando por aqui. Até a próxima!